Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente para que possamos fazer juntos algumas reflexões. Nosso tema de hoje, União e Cooperação para gerar resultados. Vamos falar de um tema tremendamente desafiante para o mundo dos negócios e para a nossa mudança pessoal enquanto empresários. Bom, vamos começar as nossas reflexões falando um pouco de que o mundo está vivendo uma época de muitas mudanças. Há pouco tempo, observei num texto que eu li, uma frase muito interessante que dizia que nós não estamos vivendo uma era de mudanças, mas o mundo está mudando de era. Nós estamos resgatando valores, conceitos que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. E cooperação e união é um ensinamento muito antigo, mas aplicado ao mundo dos negócios tem se apresentado como uma grande inovação e uma transformação na maneira de gerir e de conduzir os nossos negócios. Bom, queria falar um pouquinho nesse início de qual é o ambiente de negócios que a gente costuma encontrar, lidando praticamente todos os dias com empresários, com colaboradores. Então a gente observa um ambiente de muito individualismo, de desconfiança, de fragilidade, de hostilidade, pé atrás, não é? De disputa, que acaba culminando num ambiente de muita solidão. O empresário muitas vezes se vê muito só diante dos desafios que se apresentam todos os dias. E o ambiente empresarial cada vez mais hostil, empresas gigantes impondo padrões e relações com o mercado nem sempre acessíveis às micro e pequenas empresas, as legislações, tributações cada vez mais complexas, cada vez mais restritivas, os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, os recursos são sempre escassos, tempo, dinheiro, pessoal, nós estamos tendo cada vez mais que nos desdobrar e os nossos concorrentes vorazes. Então, normalmente, esse é o ambiente de negócio que a gente encontra e eu acredito que o que eu estou falando nesse momento deve estar fazendo sentido para pelo menos a maioria de vocês, porque o ambiente é comum. Então, aí está o primeiro ponto do nosso tema de hoje. Se nós temos pontos comuns, dificuldades semelhantes, muito provavelmente nós também temos soluções que podem ser compartilhadas. E esse é o primeiro conceito do tema de hoje, porque estamos falando de uma tendência, interação entre pessoas, interação entre empresários, interação entre empresas do mesmo segmento ou de segmentos semelhantes. Isso hoje tem sido cada vez mais a realidade das micro e pequenas empresas. Soluções compartilhadas, identificação de demandas comuns. Então veja, eu me lembro que o meu avô materno, ele dizia assim: cada vez mais nós vamos precisar uns dos outros para resolver os nossos problemas. E ele dizia que existia uma receita muito interessante de solução de problema, que ele chamava de sentar e conversar. Então o diálogo passou a ser cada vez mais uma ferramenta preciosa no mundo dos negócios. O que aconteceu com esse mundo empresarial? Nós passamos a nos ver como concorrentes, nós passamos a nos ver até como inimigos no mundo dos negócios, enquanto que nós estamos falando de um mundo globalizado, globalização essa que começou lá no século XV com as grandes navegações, não com este nome, mas quando o homem entendeu que poderia integrar os mundos partindo em busca de novas oportunidades. Então, desde aquele momento, nós começamos um trabalho de globalização que tornou o mundo menor. Então, o nosso concorrente, ele deixou de ser o vizinho, aquele que está na mesma cidade, no quintal da nossa cidade, e passou a ser o concorrente do mundo. E lá nós nos encontramos para competir em negócios, em ideia, em inovação, em capacidade de solução. Então, o que aconteceu nesse momento? Nós nos tornamos cada vez mais sós, numa postura altamente individualista, resgatando esses valores que aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, nós buscamos cada vez mais compreender a importância do trabalho conjunto. Então hoje
tem sido uma constante usar como estratégia o trabalho em rede de cooperação empresarial. Então, cada vez mais, o que eu tenho conduzido no meu trabalho, o que eu tenho vivenciado, empresários que atuam em segmentos semelhantes ou afins, que antes se viam até como concorrentes, começaram a se unir, identificar problemas comuns e encontrar soluções também que beneficiem a todos. Isso é um conceito de trabalho em rede, isso é um conceito de cooperação empresarial e você poderia me dizer, isso não tem nada de novo. Os povos antigos, no momento em que o fogo, por exemplo, foi descoberto, né? Como é que os povos antigos utilizavam para se aquecer? Faziam uma fogueira, formavam uma grande roda em torno dela, ficavam bem próximos uns dos outros, porque isso dificultava que aquela temperatura saísse daquele círculo, e assim, estando bem próximos àquele calor humano, acabava por esquentar ainda mais aquele ambiente. Quando alguém precisava, por exemplo, pegar uma caça, não era uma ação solitária, era uma estratégia conjunta em que cada caçador ocupava um ponto estratégico para que a caça não fosse perdida de forma nenhuma e aquele que a capturasse tinha que seguir somente uma regra, compartilhá-la com todos. Então esse é um conceito muito antigo, esse é o conceito dos primórdios da humanidade, que as pessoas tinham que se ajudar por necessidade, que as pessoas tinham que se ajudar para sobreviver ao frio, para sobreviver à fome, para sobreviver aos perigos. E isso foi deixando de acontecer no momento em que fomos adotando modelos mentais mais individualistas. Quando a gente lê o livro do Peter Senge, A Quinta Disciplina, quando ele fala dos modelos mentais, e aí ele traz o conceito de que nós vivemos e reproduzimos comportamentos de acordo com aquilo que nós acreditamos, de acordo com as crenças que nós temos, com os nossos paradigmas. Então imagine que hoje, quando a gente fala de cooperação empresarial, a gente está falando de um conceito que não é modismo, não é um conceito que foi criado agora, é um conceito que vem lá dos nossos antepassados. Então o que tem de novo nisso? Apenas a sua aplicação no mundo dos negócios. Então, cada vez mais, os empresários estão se beneficiando do trabalho conjunto, do trabalho em equipe, para ganhar dinheiro, para aumentar a lucratividade das suas empresas, para torná-las mais competitivas, para ter um melhor posicionamento de mercado, para fazer compras juntos, para fazer vendas juntos, para ter um grande projeto de marketing comum que possa trazer visibilidade a todas as empresas que integram aquela rede, para, por exemplo, criar um centro de distribuição comum, para ter um estoque mínimo que atenda a todos, para criar um escritório num grande centro, cujo custo seria altíssimo para uma empresa sozinha, mas com o custo compartilhado entre todos, isso acaba se tornando viável. Então são inúmeros, eu poderia passar aqui um dia e uma noite apresentando situações reais que eu tenho visto todos os dias acontecer em centrais de negócio, em redes de cooperação empresarial, em que os empresários estão conseguindo melhorar a sua competitividade, reduzir o seu custo, compartilhando produtos e serviços que são comuns a todos. Isso então tem sido chamado de estratégia de cooperação empresarial. Só que a dificuldade disso é que a gente precisa rever os nossos conceitos, os nossos valores, mudar o nosso comportamento, alterar o nosso modelo mental, transitar desse modelo da competição para o modelo do ganhar com, né? Então, o que é cooperação empresarial? É ganhar junto com o outro, é vencer aquele paradigma de que para que eu ganhe, o outro tem que perder, para que você tenha sucesso, o outro tem que ter fracasso, e construir uma relação ganha-ganha em que todos poderão se beneficiar com isso. Lembra dessa brincadeira da infância, o cabo de guerra? Quem é que vencia? Aquele que puxasse com mais força, aquele que tivesse mais condição. Ou então a luta da queda de braço. Não tem jeito de ter uma relação ganha-ganha nesse modelo? Provavelmente não, com certeza alguém vai ter que perder para alguém ganhar. Então esse é um modelo superado. No mundo dos negócios de hoje, cada vez mais, transformar o meu concorrente no meu parceiro é uma escolha no mínimo inteligente. E o mundo dos negócios é sempre um desafio diário, porque toda escolha que eu fizer, ela virá acompanhada do risco.
e são muitos os caminhos, são muitas as possibilidades, e essa é uma escolha individual. Cada empresário faz a escolha de que postura ele quer adotar frente ao mercado. Vamos observar essa imagem sempre que eu pergunto o que nós estamos vendo aqui e as pessoas me respondem, peças soltas, dispostas aleatoriamente. Sim, nós, empresários de um mesmo segmento, trabalhando de forma isolada, somos como essas peças soltas, que não são vinculadas e, portanto, não criam sinergia, mas se por acaso eu conseguir juntar todas essas peças, certamente vou construir algo muito melhor. Então esse é o conceito, né? Será que nós temos capacidade de superar as nossas dificuldades, as nossas diferenças, aceitar o outro? É claro que sozinho talvez eu vá até mais depressa, mas sem dúvida nenhuma, se eu for junto, eu vou chegar muito mais longe. Então esse é o conceito que tem sido adotado pelas empresas hoje, que estão conseguindo superar a crise, ter um enfrentamento desse momento difícil, porque passam hoje as empresas. Só que isso não acontece da noite para o dia, porque mudança de comportamento é um processo que acontece lentamente, na medida que eu faço um esforço pessoal. Exige que eu faça, por exemplo, que eu tenha a capacidade de superar os meus medos. O Marco Aurélio Viana diz que nós estamos vivendo o momento de maior imprevisibilidade do mundo, da era terrena, do tempo passado e presente, que nós dormimos na valsa e acordamos no samba, que a gente nunca sabe exatamente o que nos espera no dia de amanhã no ambiente empresarial. Então é como viver um pouco na corda bamba, é sem ter certeza do futuro, e ainda mais se esse futuro for o dia de amanhã. Então nós temos que superar, será que isso vai dar certo? Será que isso funciona? Será que eu vou combinar com o outro? Será que eu vou gostar do outro? Não se trata de gostar, mas de sentar à mesma mesa, discutir problemas, negócios, oportunidades, ideias, com pessoas que têm os mesmos interesses que eu e que vão agregar e que vão somar. E aí eu sempre gosto de brincar com os empresários que eu trabalho todos os dias, vamos botar as barbas de molho. Esse é um ditado popular muito antigo. O que significa botar as barbas de molho? Atente para as tendências do mercado e fique atento que as coisas estão mudando, fique atento que o modelo do bloco do eu sozinho, do eu equipe, isso é um modelo superado, isso é um modelo embolorado. Existem milhões de resultados concretos que você pode observar. Converse com os empresários que estão dentro de uma rede de cooperação empresarial e todos que eu converso, sempre a resposta é assim: ou ele me responde, foi ótimo, alcançamos os nossos objetivos e resultados, ou ele me responde assim, olha, ainda estamos no caminho, ainda estamos no processo, não chegamos aonde a gente gostaria, mas nós estamos muito mais longe de quando começamos. Então é inegável que há uma trajetória de sucesso para quem consegue mudar o seu modelo mental e ter um comportamento que facilite o trabalho conjunto, para a gente parar de dar murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca, comprar sozinho. Murro em ponta de faca, participar de um grande evento em que vai ter um custo altíssimo para mim, enquanto que juntos nós poderíamos compartilhar esse custo e aí colocar lá um representante que nos represente a todos. Montar, por exemplo, a possibilidade de montarmos uma logística comum. Você já pensou um plano de logística que beneficia a todos? O quanto que isso reduziria o seu custo? Então, parar de pensar sozinho é complexo? Sim, é ao mesmo tempo complexo, mas simples. Onde está a complexidade? No meu comportamento, no meu paradigma, no meu modelo mental individualista. E onde está a simplicidade? Na minha capacidade de trabalhar com o outro, de aceitar o outro, de compreender as necessidades do outro, de abrir as portas da minha empresa, na medida em que o outro também vai abrir as portas da empresa dele para mim, e aí a gente faz uma troca, e no momento que a gente faz essa troca, todos ganham, e o resultado é positivo para todo mundo. Mas a gente também tem que dar conta de descascar alguns abacaxis, participar das reuniões, se comprometer, assumir algumas tarefas, saber que eu tenho que dividir responsabilidades, que as coisas não vão acontecer por acaso. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito? Todo mundo quer os benefícios da cooperação empresarial, mas nem todo mundo está predisposto a doar-se um pouco, a dar um pouco do seu tempo para que isso aconteça. E se descascar um pouquinho de abacaxi para que não aconteça isso com a gente, olha, para que a gente não fique fora da tendência, para que a gente não fique como um peixe fora d'água.
Então é preciso que a gente esteja antenado com as mudanças, é preciso que a gente perceba que o mundo está exigindo de nós a capacidade de trabalharmos juntos. Você pode até não acreditar no que eu estou te falando, mas eu te provoco a pensar, a pesquisar, a visitar centrais de negócio, para que você não venha amanhã chorar o leite derramado e dizer assim, nossa, alguém me disse isso num determinado momento e eu não acreditei, eu não ouvi. Aí eu entrei pelo cano. Entrar pelo cano é continuar trabalhando sozinho, é não se abrir para uma ideia nova, é resistir inicialmente antes de tentar. Vocês estão com a faca e o queijo da mão, o Sebrae está aí à disposição de vocês, é uma instituição com know-how, com capacidade técnica para orientá-los, né? Está disposto a emparcerar o grupo de vocês, o trabalho de vocês. Por que não tentar, né? Por que não começar? Por que não experimentar? Dizer, bom, vamos ver se isso realmente funciona? Acho que a maioria de vocês aqui deve ter assistido o filme Matrix, e num determinado tempo do filme, momento do filme, então o ator, o protagonista, ele tem que fazer uma grande escolha. Se ele vai utilizar a cápsula vermelha ou a cápsula azul, porque ao utilizar uma das duas, ele vai ser levado a um estilo de vida diferente, a um tipo de escolha diferente, né? E aí eu trago essa frase, o caminho é o que nos define como sujeitos e que há uma grande diferença entre saber e percorrer o caminho. Todo mundo sabe que hoje trabalhar junto, união de empresas, cooperação empresarial é uma tendência que dá resultado. Todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo está disposto a percorrer esse caminho. Então hoje eu gostaria de provocá-los a fazer isso. Que além de você saber que isso pode te trazer muito resultado, que você experimente percorrer esse caminho. Eu espero que nesses poucos minutos de prosa eu tenha conseguido provocar em você algumas reflexões que vão te fazer buscar mais informações sobre isso, e que você possa se abrir para essa realidade que se apresenta. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.